Oi, hoje é o início do projeto Os Quatro Compromissos, onde eu venho trazer para dividir com vocês, para compartilhar os meus estudos sobre esse livro maravilhoso, do Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos. Durante as minhas férias eu peguei um caderno e fiz um caderno de estudos, cheio de coloridos e desenhos e anotações, e eu quero compartilhar com vocês aqui as principais lições, como se fosse assim um resumo do livro que vai trazer luz, conhecimento e ensinamento sobre essa filosofia tão interessante que ele nos traz, que é a filosofia dos toltecas. Bom, o autor, ele é tolteca, ele é da família dos toltecas mexicanos, que é um povo que vivia num lugar chamado Teotihuacan, lugar onde o homem se torna Deus. Esse é o significado, né? E quem eram os toltecas? Eles eram cientistas e artistas que se reuniam para estudar esse conhecimento e para preservar esse conhecimento, porque é um conhecimento muito importante de filosofia de vida que traz dicas de bem viver. E com as colonizações, esse conhecimento, essa sabedoria ancestral precisava ser protegido daquelas pessoas que não saberiam utilizá-lo. Então, os toltecas foram um dos povos responsáveis por guardar esses conhecimentos. E sabiam que ia chegar uma época onde esse conhecimento precisaria ser compartilhado com as pessoas em geral, e essa época é o nosso tempo atual, são os dias de hoje, os dias que são considerados que a gente está entrando na nova era. É uma nova era, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de viver. Se a gente for reparar, tem muita coisa mudando no mundo e os quatro compromissos se encaixam bem nesse momento que a gente está vivendo. Como todo jovem, Dom Miguel Ruiz, ele decidiu explorar outros caminhos na sua juventude e se afastou um pouco da sabedoria ancestral da qual ele pertencia e foi estudar outras áreas. Ele estudou medicina, ele se formou como um cirurgião e até que numa experiência de quase morte, onde ele se via fora do corpo, resgatando as pessoas que estavam no acidente junto com ele, ele se reaproximou da sabedoria ancestral e ele decidiu que no coração dele havia uma missão que seria compartilhar esses ensinamentos com o mundo. E segundo ele, o livro traz ensinamentos para desfrutar de uma nova vida repleta de energia, felicidade genuína e amor. E que para isso basta que a gente estabeleça e cumpra em nossa vida 4 compromissos. Parece muito simples falando assim e realmente deveria ser, mas vamos ver, ao longo do desenvolvimento o que você acha, Veja se parece simples. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. O segundo é: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. E o quarto compromisso é: dê sempre o melhor de si. Mas antes de falar propriamente de cada um deles, eu vou entrar na parte onde ele explica o porquê que a gente não consegue assumir esses compromissos, Porque que a maneira como a gente é criado no planeta Terra, seja lá onde for, vai estabelecendo compromissos que são feitos com base no medo, principalmente no medo. E esse medo vai fazendo com que a gente sinta a necessidade de se defender das coisas e das pessoas e vá se afastando também da nossa própria essência. Porque se a gente não se sente confiante em se mostrar,
como a gente verdadeiramente é, a gente vai escondendo certas partes nossas e a gente não vai se mostrando por inteiro, né? Isso faz com que o medo prevaleça e reine na nossa vida e no nosso planeta. Aí ele fala sobre a domesticação e o sonho do planeta, né? Que todo mundo chega nesse planeta com a essência pura, divina, a centelha divina atuante, como uma criança chega inocente, querendo aprender e entender como é que tudo aqui funciona. Mas que na domesticação e no sonho do planeta, a gente está sonhando 24 horas por dia, sonhando acordado. O sonho nosso, o nosso sonho pessoal, o nosso sonho da comunidade, o sonho da família, o sonho da sociedade, o sonho do planeta, formado por milhões de pessoas, né, que a gente vai concordando que as coisas funcionam assim. O que é esse concordar? Né? É a gente entender que existe um conjunto de regras, de crenças, de dogmas, e a gente vai renovando isso a cada dia e vai aprendendo a se comportar assim, né? De acordo com o que esperam de nós. Então, somos recompensados quando nos comportamos bem e somos punidos quando nos comportamos mal. Isso a gente está falando desde a criança pequena, quando se comporta mal, até o adulto, quando comete um delito e vai ser punido, né? Então, são essas as maneiras de lidar com a natureza humana no sonho, na domesticação do planeta. O que desconsidera a nossa capacidade, né, maior de se conectar, de nos conectarmos uns com os outros e com o divino em nós. É sempre baseado no medo, como que o planeta funciona. Uma das maiores necessidades que o ser humano tem é a necessidade do pertencimento. Eu até coloquei aqui necessidade humana, pertencimento, né? E eu coloquei uma definição que é assim: crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos, né? Assim pensam em si mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Então, a necessidade de pertencer a um grupo, a uma família, muitas vezes faz com que a gente se adapte àquilo que esperam de nós naquele grupo e naquela família, podendo deixar de lado partes importantes do nosso ser, da nossa essência, que não são bem aceitos ali, naquela família. E dessa maneira, a gente acaba criando um sistema como se fosse assim na nossa cabeça, duas instâncias funcionando, né? O juiz e a vítima, né? A gente está sujeito a tanto um juiz que tudo julga, que nos faz sentir culpado, que aponta o dedo uma centena de vezes pelo mesmo erro, por exemplo, né? E a vítima que diz, pobres de mim, ai de mim. E esse apego ao erro, né, é que faz as nossas forças ficarem completamente minadas, porque faz a gente se sentir inadequado, se sentir errado. E ele fala uma coisa interessante que o Dom Miguel fala, é que o ser humano ele é o único animal que habita a Terra que paga pelo mesmo erro 1 milhão de vezes, né? Se um animal comete um erro e às vezes pode ser fatal, né, para o animal, mas às vezes é assim, um gato passou e derrubou alguma coisa, né? Um gato passou e viu que se machucou de alguma forma. Ele vai e passa por aquela situação. Ele não fica ali se lamentando, olha o que aconteceu, e olhando para aquela dor e chorando aquela dor. Não, ele passa. O ser humano não, ele tem uma necessidade de se apegar ao erro, não é bem uma necessidade, é um modo de ser, que esse erro fica martelando na cabeça da pessoa indefinidamente, né? E esse apego ao erro é o que o Dom Miguel chama de um inferno na Terra, porque aí aquilo fica
num processo de revivescência, sendo contado várias e várias vezes essa mesma história por você mesmo na sua própria cabeça, né? Tanto se julgando, se apontando o dedo como um juiz, como indo lá para o cantinho chorar como uma pobre vítima. Então essas duas posturas são posturas que minam a energia vital da pessoa, que minam a essência da pessoa e não deixam ela ser o melhor que ela pode ser. Essas sensações desagradáveis, elas têm a ver com vários sentimentos que têm baixa vibração. 3 deles são os principais, que é o medo, como eu já falei para vocês, e o derivado do medo é a culpa e a vergonha. Eles andam ali juntinhos, né? É um conjunto de emoções que faz o coração queimar, o estômago queimar, a cabeça doer, né? De tanto pensar. Algumas pessoas acabam se entregando ao impulso dessa ação e quando vêm já foram, já fizeram. Tudo porque é essa vozinha, né, de dentro da gente falando ou que a gente está culpado ou que a gente foi vitimizado, e aí ficam essas emoções aqui nesse caldeirão, nesse turbilhão, né? É um fogo que queima por dentro. Mas o que é possível fazer, né? Eu achei muito legal, até anotei essa frase. Mas é possível sim fabricar um sonho agradável, com verdade, justiça e beleza. Ele traz essa proposta, né, de que é possível sim a gente se desligar disso, desativar essas influências que vêm do externo, que vêm da sociedade, que vêm da família, que vêm do grupo, que vêm daquilo que esperam de nós. Claro que não radicalmente, não é uma coisa que você rompe totalmente com aquilo que está te fazendo mal, mas pelo menos você vai identificando, né? A partir do momento que você decide que vai cumprir os 4 compromissos, né, e vai ali aos poucos exercitando um de cada vez na sua vida, você percebe que toma novamente o poder de criar justiça, verdade e beleza na sua vida. Eu gosto de também falar de 3 elementos, que é beleza, abundância e alegria, né? Que são essas emoções maravilhosas que podem fazer parte da nossa vida se a gente estiver presente, né? É muito importante ter olhos para ver essa mudança acontecendo aos poucos na nossa vida e crer para ver, né? Acreditar é dar crédito, é sonhar com isso primeiro no nosso coração, né? Identificando onde é que a gente está falhando e aí sim construindo um sonho de beleza, né? Verdade, justiça, alegria e abundância. Bom, o que é isso, né? Para criar esse sonho, o que é que a gente precisa fazer, né? E o que é esse sonho? É o sonho que a gente vai viver de acordo com aquilo que a gente quer viver, aquilo que a nossa alma quer viver, os sonhos do nosso coração, né? Ousar sonhar é aventurar-se nesse caminho, né? De visualizar, de convidar essas imagens boas e agradáveis para fazerem parte da nossa vida, né? A gente demonstra que algo é valioso para nós quando a gente investe tempo e atenção sobre isso, né? Então, um exemplo assim, o que pode ser valioso para nós? Um projeto pessoal, por exemplo, né? Eu tenho o sonho de ser escritora, de escrever um livro, por exemplo, né? Então, isso é valioso para mim. O que é que eu faço com isso que é valioso para mim? Eu realmente me dedico meia hora por dia, 1 hora por dia, algumas horas por semana. Quando eu posso, eu estou lendo para melhorar a minha escrita. Eu sempre tenho um caderninho ao meu lado para escrever. Ou isso seria valorizar, né? Ou eu sempre estou reclamando que eu não tenho tempo para fazer, que a minha vida é muito corrida, que eu sempre tenho outras coisas e aí isso fica para depois. Então eu estou valorizando e dando atenção àquilo que me falta. Ou provavelmente eu estou gostando de reclamar, porque existe isso também, a gente se faz de vítima e reclama, né, das situações que a gente mesmo cria muitas vezes. Então, se a gente tem um sonho
E se a gente não valoriza, se a gente mesmo vai lá e valoriza o oposto da realização daquele sonho, por exemplo, todos os impedimentos para que ele aconteça, então a gente está deixando a desejar com a gente mesmo, com o nosso sonho, né? A gente faz isso muitas vezes por causa dos compromissos que a gente fez baseado no medo, na escassez, não tem tempo, não dá, não é possível, isso não é pra mim, né? E a gente está tão viciado muitas vezes em reclamar disso, ao invés de alimentar aquilo que a gente quer, que a gente vai criando esse sonho de inferno ao invés de criar o nosso sonho de amor na Terra, né? O Dom Miguel fala que se a gente não tá gostando do nosso sonho de inferno, né, que se a vida não tá legal, que a gente pode sim e deve fazer algo para mudar isso. Mas eu enfatizo novamente a questão da reclamação. Muitas vezes a reclamação ela está ali como parte do script, como parte do papel de vítima que eu quero continuar representando. Então observa isso, né? Porque quando a gente reclama, a gente está colocando esse poder fora de nós. É o outro que não deixa, é o tempo que não dá, é o dinheiro que não tem, e a gente está deixando de olhar para aquilo que a gente realmente quer. Então ele fala que a gente pode alterar o nosso sonho, né? Que a gente está vivendo aqui todo mundo junto, baseado nesses 4 compromissos, né? Ele é muito enfático em dizer: faça os 4 compromissos e verá as mudanças que vão acontecer na sua vida. E aí, para finalizar essa introdução, eu vou compartilhar algumas frases dessa introdução que eu peguei dele, que é assim: a cada vez que conseguimos romper um acordo baseado no medo, a energia que estava sendo usada naquele acordo volta para nós, né? Então, se eu tenho medo de alguma coisa e eu só penso nisso, se eu consigo romper com isso, eu deixo de pensar naquilo. A força desse pensamento vem para mim e a gente vai para outra direção. Eu paro de olhar para aquilo que me impede e eu começo a olhar para aquilo que eu quero. Então isso é importante. Com os 4 compromissos, você verá o inferno desaparecer diante dos seus olhos. E aí me faz lembrar uma coisa: por que as pessoas temem tanto, né? Por que a religiosidade, né, quando mal intencionada e mal empregada, captura tantas pessoas? Porque como elas estão tão acostumadas a sentir essas emoções que queimam por dentro, esse inferno dentro de si, é muito desagradável pensar de que isso vai acontecer para sempre, num patamar assim, né, que seja infernal. Porque esse inferno elas já experimentam dentro de si. Por isso que a religiosidade captura tantas pessoas através do medo, porque ninguém quer viver isso depois da morte, né? O interessante é que as pessoas suportam viver isso em vida, né? Então, como seria não ir para o inferno nem depois da morte e nem viver esse inferno dentro de si? Como seria isso? Ao invés de viver um sonho infernal, você estará criando um novo sonho, seu sonho pessoal do céu. E aí, gente, vai caber a cada um de nós descobrir o que é que nos faz feliz, o que é que traz para nós essa sensação de sonho pessoal do céu, de felicidade plena, de estar com a felicidade tomando um café, tomando um chá, conversando abertamente com ela e dizendo: olha, gostei disso, fica mais por aqui, o que você precisa para ficar aqui comigo? Esse é papo para outro vídeo sobre conversando com a felicidade. Mas esse aqui a gente vai dar continuidade, os 4 compromissos. Essa foi a introdução e agora eu vou separar em 4 vídeos para falar de cada compromisso. Espero que goste e fique aqui comigo.